Bom dia, paz esteja convosco. Hoje eu quero compartilhar algo com você, que é um dos salmos que faz parte da minha leitura diária. Porque eu leio a Bíblia todos os dias, mas eu tenho salmos que eu leio todos os dias os mesmos. Mas hoje eu quero compartilhar um desses salmos com vocês, que é o Salmo 51, que diz assim, é o salmista Davi. Ele diz assim, ó: Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões. Lava-me completamente com o teu sangue e purifica as minhas iniquidades e o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos olhos do Senhor. De maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado já me concebeu a minha mãe. Eis que te agrada, na verdade, no íntimo, no oculto, me faz conhecer sabedoria. Purifica com isopo, ficarei limpo, lá ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que exalte os ossos que esmagasse, e apaga as minhas iniquidades. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da salvação e sustenta com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois tu não te agrada de sacrifício, de holocausto, das ofertas queimadas. Sobre o teu altar oferecerão novilhos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito. Não despreza, ó Deus, faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas sobre o teu altar. Sabe, interessante que esse salmo, o salmista Davi, ele vem pedindo perdão dos seus pecados. Ele vem falando para Deus da questão do arrependimento do pecado. Porque, como ele mesmo diz, que ele nasceu no pecado concedeu a mãe dele. E aí uma coisa interessante que me chama muita atenção nesse salmo é quando ele diz assim: não afasta de mim o teu Santo Espírito. Porque nós sabemos, amado, que o pecado é uma desobediência a Deus. E o pecado, ele transgride a lei de Deus. E por causa do pecado, todos nós fomos separados, né, da presença de Deus e condenados à morte por conta do pecado. Isso aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva caíram e pecaram. O pecado, ele é a razão da existência de toda a maldade do mundo. Pois quem é pecador e quem pratica o pecado, ele transgride a lei de Deus. Mas o nosso Deus, nosso Pai, ele enviou Jesus. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos libertar de todo esse pecado. Então, quando o Senhor morre na cruz para perdoar os nossos pecados, Jesus, ele perdoa, ele apaga o nosso pecado e as nossas transgressões, elas são perdoadas. Mas olha aqui o que o salmista diz: Senhor, apaga os meus pecados. Ele está o quê? Pedindo perdão dos seus pecados, porque diz, ó, em pecado já me concebeu a minha mãe. O meu pecado, ele sempre vai estar diante de mim. E nós precisamos dizer não para o pecado, porque quando Jesus morreu lá naquela cruz, nós temos o direito de escolha. E pecar é uma opção sua, uma opção minha. Então, o que mais me chama a atenção nesse salmo é a reverência de Davi, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que o pecado sempre está perto dele, próximo dele, diante dele. Mas interessante de tudo isso, que ele pede perdão, ele se humilha diante de Deus e ele pede para que o Senhor jamais venha apartar dele o seu espírito. Porque, amado, o pecado, ele nos faz transgredir a lei de Deus, e o pecado é a própria transgressão. O pecado, ele nos afasta de Deus. Porque lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e os abandona, esse encontra a misericórdia. É o que o salmista está fazendo aqui. Ele reconhece os seus pecados, ele pede perdão pelos seus pecados. E olha que interessante que o provérbio diz que aquele que confessa seus pecados,
eles o quê? Os que não confessam, eles não prosperam. E o salmista, lá no Salmo 25, verso 11, vai dizer, por amor do teu nome, Senhor, perdoa todos os meus pecados, não é? Que é tão grande. O salmista aqui no Salmo 25, ele também está dizendo, por amor do teu nome, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Salmo 32, 1, ele fala que é feliz o que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Eu creio que era essa sensação que Davi estava sentindo aqui no Salmo 91, quando ele confessa a Deus que ele é um pecador, quando ele diz assim, ó, compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia, porque, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu já nasci no pecado, a minha mãe no pecado já me concedeu, o meu pecado está sempre diante de mim, mas eu reconheço que só o Senhor pode me perdoar, que só o Senhor pode apagar as minhas transgressões. E aí ele diz, me lava com isopo, que era uma flor que limpava e deixava alvo as coisas. Ele me lava com isopo, ficarei mais alvo que a neve. Então, amado, hoje é dia de pedir perdão, de perdoar, para que nós venhamos ser perdoados. É dia de confessarmos a Deus que somos pecadores e que precisamos dele, assim como o salmista Davi está aqui reconhecendo que é pecador, que é falho, mas que o Senhor, ele tem a sua misericórdia, a sua bondade, porque o Senhor, ele nos perdoa. E essa é a vontade de Deus. Se não fosse, ele não teria enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz, para perdoar todos os nossos pecados. Nossa, meus óculos ultimamente têm embaçado muito, mas glória a Deus. E que nós possamos viver livre de toda a condenação eterna. Que Deus te abençoe nesse dia. Fica na paz do Senhor.